Bom, tá gravando. Bom dia a todos. Então, o tema da aula de hoje vai ser sobre soluções, né? Concentração de soluções. Então, o que é uma solução? Quando você tem o soluto mais o solvente, você tem a solução. O que é classificado como soluto? É aquele que está em menor quantidade. E o solvente, aquele que está em maior quantidade. Então, se você pega 5 gramas de cloreto de sódio, de sal de cozinha, você dissolve em 1 litro de água, então a água está em maior quantidade. Então, a água é considerado solvente. E o cloreto de sódio, né, o NaCl, ele é considerado o soluto. Então, vamos pegar o exemplo do soro fisiológico, que é uma solução aquosa de 0,9 gramas de NaCl para cada 100 ml de água. Então, o soro fisiológico é aquele que a gente toma quando está doente, né? Muitas vezes a gente toma direto na veia. É claro que é uma solução esterilizada, né? Tem todo um tratamento para poder utilizar na medicina. Mas o soro fisiológico nada mais é do que água e NaCl. Tá? Aí forma o cloreto de sódio, ou forma o soro fisiológico, né? Então, quem seria o soluto seria o NaCl e o solvente seria a água. Agora, como que a gente mede a concentração de uma solução? Uma forma geral de você fazer essa correlação é a concentração da sua solução vai ser igual à quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, ou o volume da solução. Isso aqui seria uma fórmula geral da concentração de soluções. Então, a concentração comum. Concentração comum seria C de concentração comum é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, essa daqui seria uma fórmula geral, né, de você medir a concentração de uma solução. Então, vamos ver o exemplo 1. Uma solução foi preparada adicionando-se 4 gramas de NaOH em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por litro. Então, a gente pega essa fórmula aqui, ó, concentração é igual à massa do soluto, que nesse caso vai ser o NaOH, dividido pelo volume da solução. O volume da solução, né, vai ser 400 ml. Então, a gente coloca, ó, concentração vai ser igual a 4 gramas de NaOH, que é o soluto, dividido pelo volume da solução, mas em litros, né? Porque ó, a unidade que ele pede, ó, gramas por litro. Então, a gente converte aqui, ó, 400 ml para litros, vai dar 0,4 litros. É só dividir por 1000. Então, vai ficar 4 gramas de NaOH dividido por 0,4 litros. Então, 4 dividido por 0,4 vai dar 10. Então, a unidade vai ser gramas dividido por litro. Gramas por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Seria a aplicação direta na fórmula. O exemplo 2. Ele fala, ó, o ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio, NaCl, dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual é a massa total de cloreto de sódio, de NaCl, no sangue de uma pessoa adulta? Então, ele falou para a gente, ó, que a concentração do NaCl era 5,8 gramas por litro de sangue. Então, ele forneceu essa informação para a gente. E a gente pode traçar, então, uma regra de 3, uma proporção. Então, 5,8 gramas de NaCl
vão estar em 1 litro de sangue. Agora, uma pessoa adulta, ela possui, na média, 5 litros de sangue. Então, X gramas de NaCl vão estar em 5 litros de sangue. Então, a gente tem essa regra de 3, X vezes 1 vai dar X, 5,8 vezes 5 vai dar 29 gramas de NaCl. Então, 29 gramas de NaCl é que uma pessoa adulta possui no sangue, dissolvido ali no sangue. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Esse exemplo 3. Qual o volume final que deve ter uma solução para que tenha concentração igual a 10 gramas por litro a partir de 25 gramas de soluto? Então, ele falou para a gente aqui, ó, a concentração é 10 gramas por litro. 10 gramas por litro. Então, a gente pode traçar uma regra de 3. Ó. 10 gramas de soluto, ela está em 1 litro de solução. Agora, ele quer saber o volume X a partir de 25 gramas de soluto. Então, 25 gramas de soluto. Então, X debaixo do volume, litros, e 25 gramas debaixo da massa do soluto. Resolvendo essa regra de 3, X vai ser igual a 2,5 litros. Então, 2,5 litros é a resposta desse exemplo 3. Vamos tentar fazer com a fórmula. Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu pegar a fórmula, eu vou... Exemplo 3, se fosse a fórmula. Então, a gente ia colocar a concentração, a gente ia colocar o quê? 10 gramas por litro, no lugar da concentração. A massa de soluto seria 25 gramas. 25 gramas de soluto. E o volume da solução é o que a gente vai determinar. O volume é que a gente vai determinar. Então, resolvendo essa regra de 3, o volume, multiplicando, cruzado, o volume vai ser igual a 25 dividido por 10, que vai dar 2,5 gramas por litro. Então, você pode fazer tanto por regra de 3, como diretamente pela fórmula, tá? Então, fazendo pela fórmula aqui, dá o mesmo resultado. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 3. O exemplo 4. Adicionando 6,84 gramas de açúcar, que a fórmula seria C12H22O11, que é a sacarose, né? Em 500 ml de água. Determine. O item A seria a concentração comum, gramas por litro. Então, a concentração é igual a massa dividido pelo volume. Então, a concentração vai ser igual a massa, que vai ser 6,84 gramas de açúcar, dividido pelo volume, que são 500 ml, né? Mas só que transformado para litros, você tem que dividir por 1.000, vai dar 0,5 litros. Então, dividido por 0,5 litros. Então, fazendo na calculadora, 6,84 dividido por 0,5, então a concentração comum vai ser igual a 13,68 gramas por litro. Gramas por litro. Então, essa daqui seria a resposta do item A, a concentração comum, grama por litro. Agora, o item B. Ele pede a concentração molar, seria a relação mol por litro. Então, se a gente tem a massa em grama e quer transformar para mol, então você tem a massa em grama que quer transformar para mol, você tem que dividir pela massa molar.
A massa molar ele forneceu aqui para a gente que é 342. Então, ela pega 6,84 gramas de açúcar e divide por 342 gramas por mol, né, que seria a massa molar do açúcar, vai ser igual a 0,02 mol de açúcar. Né? Então, 6,84 dividido por 342 vai dar 0,02 mol de açúcar. Agora, ele quer saber a relação à concentração molar, que é a mesma coisa que o número de mol dividido pelo volume. Então, a concentração molar é representada pela letra M. Então, a concentração molar vai ser igual ao número de mol, que a gente calculou anteriormente, ó, que é 0,02 mol, dividido pelo volume. O volume é 500 ml, então 0,5 litros. 0,5 litros. Então, fazendo na calculadora, 0,02 dividido por 0,5, então a concentração mol por litro, a concentração molar, vai ser igual a 0,04 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta do item B do exemplo 4. Então, colocando aqui a molaridade, que a gente já resolveu no item anterior, né? Então, seria a molaridade ou concentração molar, que é a mesma coisa. Então, a molaridade ou concentração molar vai ser igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui vai ser em litros. Então, vamos ver aqui o exemplo 5. Nosso suco gástrico é uma solução aquosa de HCl, que é o ácido clorídrico, com massa de 1,825 gramas de ácido clorídrico para cada 5 litros. Com base nessa informação, determine a concentração molar, que é mol por litro, do ácido clorídrico no suco gástrico. E ele deu a massa aqui, ó, a massa molar do HCl, que é 36,5 gramas por mol. Então, ó, se você tem a massa em gramas, você quer transformar para mol, você divide pela massa molar. Então, você pega a massa, 1,825 gramas de HCl, e divide pela sua massa molar, que é 36,5 gramas por mol. Fazendo na calculadora, 1,825 dividido por 36,5 vai dar igual a 0,05 mol de HCl. Então, a gente já tem o número de mol. Aí basta substituir na fórmula aqui, ó. O número a concentração molar, ou a molaridade, é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a concentração molar vai ser igual a 0,05 mol, que a gente calculou anteriormente, dividido pelo volume, que ele deu aqui, ó, que é 5 litros. Então, deixa eu só corrigir aqui, que deu 5 litros. Eu coloquei 0,5, mas é 5 litros. Então, 0,05 dividido por 5 vai dar 0,01 mol por litro. Então, essa concentração aqui, ó, a concentração molar, ou a molaridade, vai ser igual a 0,01 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. O exemplo 6. Considere uma xícara com 200 ml de leite, ao qual se acrescentaram 6,84 gramas de açúcar comum. Calcule a concentração molar, mol por litro, da solução formada. E ele deu aqui, ó, o dado, o açúcar comum, né, que é a sacarose, tem a fórmula C12H22O11, de 342 gramas por mol. Então, se você tem aqui, ó, a massa em gramas, você quiser transformar para mol, basta você dividir pela massa molar.
Então, 6,84 gramas do açúcar. E aí você divide pela sua massa molar, que é 342 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, 6,84 dividido por 342 vai dar 0,02 mol de açúcar, de sacarose, né? Que é C12H22O11. Aí a gente substitui na fórmula, né? Concentração molar vai ser igual ao número de mol dividido pelo volume em litros. Então, a concentração molar vai ser igual ao número de mol, 0,02 mol, que a gente calculou anteriormente, dividido pelo volume da solução, ó, que ele deu, ó, que é 200 ml de leite, seria. Então, 200 dividido por 1.000 vai dar 0,2 litros. Então, a gente coloca aqui 0,2 litros. Então, 0,02 dividido por 0,2 vai dar 0,1 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. 0,1 mol por litro. Então, agora vamos para o exemplo 7. Qual a concentração molar, mol por litro, de uma solução que contém 158 gramas de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, em 620 centímetros cúbicos de solução? E ele dá o dado, né, que é a massa molar do ácido sulfúrico, o H2SO4, que é 98 gramas por mol. Então, entra naquela regra. Se você tem mol, você quer transformar... Não, se você tem a massa em grama, né? Se você quiser transformar para mol, basta você dividir pela massa molar, que é 98 gramas por mol. Então, você pega 158, divide por 98, fazendo na calculadora, vai dar 1,61 mol de ácido sulfúrico, que é H2SO4. Agora, um conceito que a gente tem que lembrar é que 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml, a 1 mililitro. Então, se você tem 620 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que você falar que você tem 620 ml. E se você tem 620 ml, né, dividido por 1.000, vai dar um volume de 0,62 litros. Então, falar que você tem 620 centímetros cúbicos equivale a 0,62 litros. Aí, o que a gente faz? A gente substitui na fórmula da molaridade. Então, a concentração mol por litro vai ser igual ao número de mol dividido pelo volume em litros. Então, a concentração molar, ou a molaridade, vai ser igual a 1,61 mol de ácido sulfúrico, que a gente calculou aqui, ó, dividido pelo volume em litros, que vai ser 0,62 litros. Então, a gente põe 0,62 litros. Então, fazendo na calculadora, 1,61 dividido por 0,62, então a concentração molar, a molaridade, vai ser igual a 2,6 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Agora, o exemplo 8. Uma cozinheira coloca 117 gramas de NaCl, cloreto de sódio, em uma grande panela. Uma panela grande. Determine o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mol por litro de NaCl. Ele dá, né, os dados, né, que a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por mol. Então, a primeira coisa que a gente faz, se ele deu a massa em gramas, para você transformar para mol, ó, massa em gramas, se transformar para mol, você divide pela massa molar. Então, 117 gramas de NaCl dividido por 58,5 gramas por mol. Então, 117 dividido por 58,5 vai dar 2 mol de
NaCl. 2 mol de NaCl. E aí a gente substitui na fórmula. Concentração molar vai ser igual ao número de mol dividido pelo volume em litros. Então, a concentração molar ele já forneceu no enunciado da questão, 0,25 mol por litro. Então, Então, vai ficar 0,25 mol por litro, que é a concentração molar que ele já forneceu, vai ser igual ao número de mol, que a gente calculou aqui em cima, ó, 2 mol de NaCl, dividido pelo volume da solução. Então, a gente multiplica cruzado. Então, o volume vai ser igual a 2 dividido por 0,25. Então, o volume vai ser igual a 8 mol por litro. Então, 8 mol por litro seria a resposta desse exemplo 8. Então, vamos para o penúltimo exemplo da aula de hoje, o exemplo 9, que ele fala: o conteúdo de ácido acético no vinagre é de aproximadamente 4%. Massa por volume. Determine a concentração molar, ou seja, a concentração mol por litro, do ácido acético no vinagre. Ele dá os dados, né, que a massa molar do ácido acético é igual a 60 gramas por mol. Então, a gente pode traçar uma regra de 3 aqui. Ó. Quando ele fala 4% massa por volume, significa dizer que você tem 4 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre. Então, 4% é a mesma coisa. Massa por volume, né? 4 gramas de ácido acético em 100 ml de vinagre. Agora, quantos gramas de ácido acético a gente vai ter em 1 litro de vinagre, que seria 1000 ml? Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, o X vai ser igual a 40 gramas de ácido acético. X é igual a 40 gramas de ácido acético. Agora, se você tem a massa em gramas e você quer transformar para mol, basta você dividir pela massa molar. Então, ó, 40 gramas de ácido acético, que a gente calculou aqui em cima, dividido pela massa molar, que é 60 gramas por mol, fazendo na calculadora vai dar 0,666 mol de ácido acético. Aí o que a gente faz? A gente substitui na fórmula. Concentração molar é igual ao número de mol dividido pelo volume em litros. Então, a concentração molar vai ser igual ao número de mol que a gente calculou aqui em cima, 0,666 mol, dividido pelo volume em litros, que vai ser 1 litro, ó, porque nessa regra de 3 aqui a gente calculou para 1000 ml de vinagre, ou seja, 1 litro. Então, dividido por 1 litro. Então, a concentração molar, nesse caso aqui, né, não seria V, seria M, a concentração molar. A concentração molar vai ser igual a 0,666 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 9. Então, vamos para o último exemplo da aula de hoje, que seria esse exemplo 10. Recomenda-se que uma criança deve consumir 0,07 miligramas de íons fluoreto, que seria o F-, por quilograma de massa corporal. Isso por dia, né? Determine o volume de água mineral em litros com concentração de íons fluoreto igual a 0,8 ppm, que é partes por milhão, que uma criança de 16 quilogramas deve ingerir para atingir o valor recomendado. Ele deu os dados aqui, ó, que 1 ppm, quando a gente fala uma parte por milhão, equivale a uma concentração de 1 miligrama por litro.
Então, o que seria essa parte por milhão? Então, se você tem 1 grama do soluto, ele vai estar dissolvido em 1 milhão de grama de solvente. Então, fazendo já de uma forma geral, né, 1 ppm equivale a 1 miligrama por litro. Ele já deu nos dados aqui. Então, ele falou para a gente, ó, que uma criança deve consumir 0,07 miligramas de fluoreto por quilograma. Então, a gente traça a proporção aqui, ó. 0,07 miligramas de fluoreto a cada quilograma de massa. Mas só que ele falou para a gente que a criança tem 16 quilogramas. Então, X miligramas de fluoreto está proporcional para 16 quilogramas, que é a massa da criança. Resolvendo essa regra de 3, o X vai ser igual a 1,12 miligrama de fluoreto, F-. Então, uma criança de 16 quilogramas, ela tem que consumir o recomendado, né? 1,12 miligramas de fluoreto, F-. Agora ele falou para a gente que a água mineral, que ela vai tomar todo dia, com concentração de íons fluoreto, tem 0,8 ppm. Então, se ela tem 0,8 ppm, partes por milhão, ela vai ter 0,8 miligramas por litro, né? Fazendo a proporção aqui, ó, um dado do enunciado da questão. Então, 0,8 ppm é igual a 0,8 miligramas por litro. Aí a gente traça a proporção. 0,8 miligramas de fluoreto, ele está em 1 litro de solução, seria de água mineral, né? Agora, a criança precisa ingerir todos os dias 1,12 miligramas de fluoreto. Então, 1,12 miligramas de fluoreto está em X litros de água mineral. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, fazendo na calculadora, o X vai ser igual a 1,4 litros de água mineral. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 10. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 9 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar o vídeo referente a essa aula, vou postar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp. Eu vou interromper a gravação